Bom dia. Bom dia. Tem que saudar nos dois idiomas, né? Mas sempre para nós é um prazer muito grande poder estar entre os irmãos que nós temos em nosso coração, pelo menos eu, desde 1964. Eu já contei para vocês uma vez, mas vou abordar isso de novo. Quando vocês, ou um grupo de meninas, subia a serra e ia até São Bento e cantava lá no Filadélfia. Naqueles anos eu era estudante de Filadélfia. Em 64, no ano da Revolução. Então a gente já é velho, né? Então a gente já viveu. Me alegro que ainda a igreja zela pelo louvor. Quando eu vejo esses irmãos aqui na frente, essa velharada aí, tocar e cantar com tanto entusiasmo, aí já muda o culto, tudo muda. O louvor faz parte do culto. Todo louvor faz parte do culto. Ontem noite eu preguei em Rio Negrinho, um pouquinho mais para o interior, e falei da necessidade que nós temos de termos um devocional. E daí eu citei que no devocional deveria ter, e como tem em muitos lugares, a Bíblia, o devocional, que é o que a gente faz a leitura, a oração e o louvor. 4 partes. Um devocional só se completa então porque é um pequeno culto doméstico. Pequeno culto que nós fazemos em nosso lar. E ele é essencial, ele é importante. Nós temos feito isso ao longo dos anos e especialmente nos últimos anos. E Deus nos tem abençoado muito através da palavra. Então, eu estou muito contente de poder estar mais uma vez com vocês, hoje nesse lugar maravilhoso, cheio de verde em redor, onde a gente olha, tem verde. Uma vez eu estava bastante doente, eu fui ao médico em Porto Alegre, nós morávamos em Panambi, e eu fui professor jovem ainda, lecionava. Então, ele disse para mim, você vai ver que você vai melhorar se fizer o seguinte, você vai começar a se sentir melhor. E de fato aconteceu isso. Vai num lugar onde tem muito verde e olha para o verde. E tenha ali pensamentos positivos. E eu comecei a dizer para Deus, Deus, tu és bom, como é bom estar aqui contigo. E devagarzinho eu realmente fui me animando. E aquele que não devia mais lecionar, voltou a lecionar. Fiz depois meus estudos, ainda todos para o pastorado. E estou aí ainda, mesmo com uma idade avançada, servindo ao Senhor, fazendo alguma coisa pelo Senhor. Eu sei que eu não tenho mais muita chance, muito tempo para isso. Por isso eu tenho que aproveitar bem o tempo. Assim como eu gosto pastor aqui, quando eu vejo esse menino ali, eu me animo de novo. Me dá uma força muito grande em fazer aquilo que ele está fazendo. Está me dando um exemplo de vida também. Então, até parece que a coincidência, né? Deixa ele cantar, ele está alegre. É que daí a gente não ouve o senhor. Ah, bom. Ele está competindo com o senhor. Está competindo. E muito mais alto do que isso. Antigamente eu falava alto. Eu, às vezes, até se tapavam nos ouvidos. Mas hoje não falam mais muito alto. Eu tive um AVC no início do ano, então eu tenho muita dificuldade para falar já.
Talvez alguém me traga um pouquinho de água, um copinho com água. Eu também queria fazer um pequeno marketing. E a marketing é válido, né? Propaganda é algo novo. Negócio. Eu escrevi um livro e eu estou vendendo ele. Preciso vender para pagar a gráfica. Mas é um livro que vai nos ajudar muito a entender o que está acontecendo nesses dias ao nosso redor. O tema é o Apocalipse. Originalmente era para ser o Apocalipse passo a passo. Mas eu não consegui colocar ele passo a passo. Eu não consegui seguir em alemão se diz Reihenfolge. Como é que se diz em português? A ordem cronológica dos assuntos. É muito difícil isso do Apocalipse. Mas consegui montar e trazer para dentro do livro 18 capítulos importantes que nos mostram os nossos dias. A igreja ainda até que ela for arrebatada. E depois o que vai ser com a igreja e a tribulação, o Armagedão, os 1000 anos de paz, vai que é ainda o milênio, o breve tempo e o fim de tudo. E a Nova Jerusalém e o juízo final. Está tudo aqui dentro. Vocês vão gostar do livro? É 50 pila. Tem que cobrar 50 pila porque foi feita uma tiragem muito pequena. Quanto menos livro, mais caro. Mas com certeza você vai adorar, você vai gostar, você vai ter uma mensagem inspirativa muito grande. E aqui dentro tem praticamente 70% de esboços de mensagens que eu preguei. Como eu fui pastor, eu fui mais para o lado também, mas mais para o lado da... Hoje eu estou muito esquecido. Da metodologia de educação. Então eu fiz passo a passo e transcrevi também todos os versículos que eu indicava, praticamente todos, acho que 95%. Por quê? Porque eu mesmo sei que isso é assim. Se você lê um livro e lá está escrito, leia-se em Apocalipse 12, versículo 5. Ninguém vai ler. É difícil alguém pegar a Bíblia e abrir o que diz lá em Apocalipse 12, 5. O que eu fiz então? Em Apocalipse 12, 5 está escrito. E aí está aqui dentro. Entende? E com isso, o livro tomou volume, ficou com 222 páginas. Mas pelo menos compreensível. Pelo menos de uma forma que as pessoas possam compreender e entender a minha linha de raciocínio. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus vai voltar agora nesses dias. Creio firme nisso. Creio que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Não daria certo se nós teríamos que aqui servir a Satanás durante a tribulação. Nem o Espírito Santo se dobraria a Satanás. Então Cristo vai arrebatar a sua igreja. E quem é a igreja de Jesus? Você e eu. Amém? Amém. Nós somos a igreja de Jesus. Então, pode me procurar depois, se quiser, um livro desses. Não, você não tem que comprar mais. Eu estou te convidando a ter um livro assim, ler ele, emprestar para outros, sublinhar
e aprender com ele. Eu ontem preguei lá em Canoinhas, não em Canoinhas, em Rio Negrinho, uma mensagem encomendada. E essa aqui praticamente também foi encomendada. O vosso chefinho agora, né? Tem dois chefes, o chefão grande, né? E o chefinho mais novo. E o chefinho pediu para mim falar sobre o amor jamais acaba. Um assunto que eu tive que então me sentar de novo no computador, eu tenho muitas mensagens sobre isso. Mas pensei numa mensagem para nós, para os dias atuais e especialmente para 3 áreas. O amor entre as pessoas que nós precisamos ter, mostrar amor. Se nós queremos ganhar alguém para Jesus, nós temos que ter amor. O amor na família e o amor na igreja. São 3 aspectos do amor que existem tantos outros, mas nós vamos falar sobre esse assunto hoje. E não vai ser muito longo, eu vou tentar me ater a alguns assuntos aqui, a alguns aspectos. E eu já combinei com a cozinheira, porque às vezes quando eu me passo um pouquinho do tempo, e ela vai fazer assim quando está pronta a comida. Porque vocês não estão enxergando, mas eu estou enxergando ela e ela está me enxergando. Qualquer coisa ela dá com a colher na panela. Ou ela bate na panela lá. E é por isso que o senhor só pode olhar para lá. É. Nós não, só o senhor. Para saber que não é muito longo. É isso aí. E o texto E que o tamanho da colher que ela tem lá? o texto que eu devia escolher para esse momento está então em 1 Coríntios 13. Aquele nosso texto tradicional, que nós conhecemos tão bem. E eu vou pedir então que o jovem, o chefinho, né, levante e nos leia esse texto de 1 Coríntios 13, de 1 a 8a. 1 Coríntios 13, de 1 a 8a. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. O amor nunca falha. O amor é eterno. O que é eterno na nossa concepção? Como no tempo de professor primário, nós ensinávamos aos aluninhos que os números são infinitos. Sempre dá para colocar mais um número atrás dos números que ele já tem. E isso tu pode ir escrevendo anos e anos, você sempre vai poder pôr mais um número. Significa que os números são infinitos. O amor é eterno, ele leu. O que significa isso? Não acaba.
Nós vamos passar dessa, né, vovô? Nós vamos passar dessa. Vamos para uma outra, mas lá também vai ter amor. E como vai ter? Lá vai ter aquele amor que nós muitas vezes aqui não temos. E especialmente não vai ser um amor fingido. Vai ser um amor verdadeiro. Não existe fim para o amor. Não existe. Pessoas que dizem que o amor acabou e terminou o amor na vida deles, eles não estão falando a verdade ou não sabem o que é o amor. O amor não é um sentimento em si mesmo. O amor é uma decisão que eu tenho dentro de mim e que Deus me dá. É um dom de beneficiar o outro. Se eu tenho amor, eu sempre vejo nos meus olhos algo que eu posso fazer por ele, por meu irmão. O amor não me move a entrar em um relacionamento de amizade ou conjugal para amar e beneficiar o outro e não a mim mesmo. O amor é isso. Ele me move a amar o outro. Eu preciso disso. Jesus fez isso comigo. Eu ainda ontem lá no nosso encontro, eu falei ontem com jovens casais. Mesmo na minha dificuldade de falar, mas eu me fiz entender. Depois da OVC eu tenho muita dificuldade de falar. Ele fez isso comigo. Eu era beberão, fumante, inveterado, briguento. O que mais eu podia dizer? Minha mulher podia ajudar. Ela me tirou algumas vezes do bolão. Quando eu jogava bolão, tomava cachaça, cerveja. Assim. Então eu não nasci pastor, eu nasci pecador. E mesmo assim, porque eu ter sido um pecador, Jesus não desistiu de mim. Ele veio atrás, ele olhou para mim, ele teve amor por mim, ele morreu também por mim na cruz e se deu por mim. Puxa, se isso não for amor, o oceano secou. É amor. Então, o amor é talvez a maior característica de Deus. Ele tem muitas características, mas o amor é a maior. Então, o amor faz parte de Deus. A sua essência do que ele é. Sendo assim, então o amor é algo divino. Que vem de Deus. Implantado dentro do meu coração, dentro do teu coração, dentro do coração humano. Se você tem amor é porque Deus colocou ele lá. Por natureza nós não teríamos amor. E como Deus, que é eterno, nós vimos isso hoje, o amor também é eterno, já vimos também, e nunca deixa de ser, nunca deixa de existir, não se esgota, interminável.
O amor, como já vimos, ele nunca acaba. Mas as pessoas têm negado essa característica divina dentro delas. Às vezes as pessoas estão dizendo não para isso. Deixando de agir. Deus abriu os olhos para fazer uma obra boa e não faz. Deixe de agir. Isso está errado. Ontem, quando eu falei com os jovens casais, nós falamos sobre intimidade com Deus. Esse é um assunto que vocês nem podem imaginar a profundeza dele. Quantas coisas precisam acontecer na minha vida para que eu tenha, de fato, intimidade com Deus. Não é o fato só de ter me convertido. Agora vem então uma questão chamada em nós, chamada de santificação. E quanto mais eu me santifico, quanto mais eu vou na presença de Deus, choro a minha miséria, reconheço as minhas fraquezas, digo para Ele que eu lhe amo. Ó Pai, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Vocês nem sabem quantas vezes eu orei isso em janeiro, fevereiro, março e abril. Eu não podia nem falar. Mas a mente eu tinha. E podia falar com Deus. Esse é o essencial. Com Ele, aquele que me deu a vida e me amou primeiro, aquele com Ele eu podia falar. Isso o diabo não conseguiu tirar de mim. Tantas outras coisas ele conseguiu. Isso não. Então o amor nunca envelhece. O amor não fica fora de moda. É? O amor não fica fora de moda. Ele não é obsoleto. Ele não deixa de ser. Ele também não é ultrapassado. Isso não é coisa da velha guarda. Continua o amor. O amor não chega ao fim. Bons olhos e motivações puras podem acender o amor que sempre esteve aí, que nunca acabou. O amor de Jesus Cristo por mim é, então, vamos repetir, infinito. Não tem fim. Você não vai conseguir mandar ele embora. Vai continuar te amando. Não há ninguém como ele. Não há ninguém como Jesus, que nos ama tanto. Aqui não tem muitos jovens casais, mas os velhos também. Esses dias eu estive na casa de um casal de idosos, ela com a minha idade e ele um pouquinho menos. E ela na cama já faz um ano, em Palhoça. Vocês sabem, maridos, sabem como é que é? Mulheres, como é que ela se referia a ele quando queria que ele viesse? Amorzinho, onde você está? Mexeu comigo isso. Querida, eu estou aqui. O amor jamais. O amor não acaba.
mesmo sabendo quem eu sou, Jesus me ama. Ele implantou, Jesus, ele implantou o seu amor em mim. Diga para ti, Jesus, obrigado. Pode dizer quietinho isso para ti. Obrigado que tu implantaste o teu amor em mim. Isso é profundo, irmão. Às vezes a gente nem lembra disso, não é verdade? Esse tão grande amor de Jesus por nós. O amor ao próximo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quem é meu próximo? Todo outro que não sou eu é meu próximo. Então nós sabemos que o amor é algo soberano. É extraordinário, é tão extraordinário que a lei, afinal, é a seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Vamos dizer, bem pessoal, o próximo como a mim mesmo. Esse é o amor. Esse é o amor que a Bíblia conhece e reconhece. É um mandamento divino. Ame a Deus e ame o próximo como você se ama. São três pessoas que entram em ação aqui. Deus, o próximo e eu. O nosso eu. Mas eu vou voltar um pouquinho para trás. Em nossos dias, cá entre nós, não é verdade? Ficou difícil de amar. Não é muito fácil. E é muito raro hoje em dia. A Lili acompanha também bastante as notícias, e eu e o Marcos. E a gente fica apavorado quando vê que, porque por qualquer bacatela um mata o outro, enfia uma faca na barriga do outro, dá um tiro. Tantas outras maldades que existem, que são feitas. Então, o amor está sendo bacatelizado. Não está sendo vivido. Então, sem amor, é somente o sentimento que podemos ter. O sentimento é uma característica do amor. Mas o amor é muito mais do que isso. É um ideal, é um mandamento. O amor é um mandamento. Não é uma coisa que eu posso fazer de mim mesmo. É uma ordem divina. Amai-vos. Amai-vos. Por isso é que Jesus ordena de amar até mesmo os nossos inimigos. Amar é fazer o bem para as pessoas, seja quem ela for. É difícil isso. É bem especialmente nos nossos dias. Mas também a pior pessoa do mundo pode acabar aceitando Jesus como Salvador. Eu tenho pegado nos últimos tempos a referência naquele livro que eu li uma vez, O Cangaceiro, não sei se alguém leu ele. Era um desses homens lá do cangaço, lá do Nordeste, que em sua trajetória de vida, que não era tão longa, ele tinha já matado 49 pessoas na conta dele. Quantas? Não era uma. 49. Olha que isso é um número maior do que nós aqui. Bem maior. E um
dia ele estava passando numa igreja e eu vi um cântico. E estavam cantando lá dentro. Eu quero me recordar desse hino e eu não me recordo mais do hino. Mas é um hino do cantor cristão. E ele passou primeiro, fez um biquinho, aí ele ficou parado. Quem começou a agir na vida dele? O Espírito Santo. Ele voltou e escutou. E quando parou a cantoria lá dentro, ele tinha umas escadas, ele subiu e entrou. O pastor estava começando a pregar. No fim da pregação, o pastor fez o apelo e o homem, o cangaceiro, foi para frente. Se converteu naquela noite. E conforme o livro, ele ganhou muitas vidas para Jesus. Quem fez essa transformação nele? O amor de Deus. Apesar de ser um grande pecador. Então, eu não posso simplesmente dizer, essa pessoa eu nunca vou amar. Porque Deus amou primeiro. Deus fez alguma coisa também por essas pessoas. O que é que está escrito em 1 João 4, versículo 7? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Isso que é importante. E ele conhece a Deus. Sabe, essa é uma bem outra faceta agora. Quem é nascido de Deus, ele agora conhece a Deus. Conhecer a Deus é uma coisa bem diferente do que dizer, sim, existe um Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele, é conversar. Eu não tenho que ir na igreja ou no culto e fazer uma bonita oração. Eu quero confessar para vocês, eu sempre fico feliz quando os pastores não me pedem para orar, porque eu não sei orar. Eu não sei orar bonito como eu já vi pessoas, mas eu sei falar com meu pai. É uma coisa impressionante isso. E quem diz que ama a Deus, quem diz que não ama a Deus, não conhece a Deus. Diz ali na palavra, no versículo 7. Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, meus amados, amar os amigos é fácil. Porque amar alguém que nos fez bem é natural. Mas já amar os inimigos é bem mais difícil. Amar aqueles que nos odeiam é bem mais difícil. No entanto, Jesus veio ao mundo para trazer um mandamento que nem sempre é fácil de cumprir. Diz lá em Mateus, capítulo 5, 44, que devemos amar os nossos inimigos. E devemos amar. É um imperativo isso de Deus. Que devemos orar por eles. Bem complicado isso. Depois eu vou entrar num assunto aqui que vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Por exemplo, vamos pensar em orar por uma pessoa que é blasfema, que
que é a favor disso, que é a favor daquilo, que é beberrão. É bem complicado, mas enquanto que é possível, enquanto que Deus não me tira esse conhecimento, essa certeza que eu tenho que orar por ele, eu é para orar por ele. Então, orar por nossos inimigos, orar por aqueles que nos maltratam. O que é esse amor genuíno? O que é esse amor genuíno? O amor genuíno se manifesta de três maneiras. O amor. O amor se manifesta em amor eros, em amor filhos e em amor ágape. Eros é o amor carnal. Ele que eu sinto por minha esposa. Que você sente por tua esposa, por teu esposo. Não tem que ser pecaminoso. Mas é aquele amor diferente do que o amor para Deus. Filhos é o amor em forma de amizade. Eu me lembro que eu tinha em São Luís do Sul ele já partiu para a glória, um irmão que era filho do diretor da escola. Nós passávamos horas lendo a Bíblia e orando juntos. E nós tínhamos que conversar um pouquinho durante o dia. Fazia parte da nossa convivência. Esse é o amor filos. Mas tem o amor ágape, é aquele amor que se doa. É o amor incondicional. Tanto pelas pessoas quanto por Deus. Esse é o amor ágape, esse é o maior amor. Então o amor de Deus é revelado na Bíblia. Ágape, então, é um amor genuíno. E esse que nós temos que procurar. Esse é um dom de Deus. Certo? É uma graça de Deus. Amor, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então esse amor genuíno tem um grande poder. É capaz de afastar o medo. E a Bíblia diz que em 1 João 4,18 que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Amém? O amor pela família. A mulher lá ainda não fez nada de sinal, né? Ainda é cedo também, podemos pensar um pouquinho. Né, vovô? Also, o amor pela família. Tem muitos textos que falam do amor pela família, mas tem um texto que está também muito descrito no Devocional Maranata, que eu pude traduzido ao grande português. Pode ser que um ou outro de vocês ainda tenha esse devocional. Acontece na família de José.
Mas não vou ler todo o texto, porque eu teria que ler de 1 a 15. Capítulo 45 de Gênesis. Você também não precisa ler se não quer. Pode ler em casa depois. Mas nesse texto nos mostra se houve alguém que aprendeu a amar e perdoar, foi José. Na verdade, José, ele... 11 irmãos e Diná, a irmã, ódio dele, raiva. E esse ódio, ele foi tão violento que jogaram ele aonde? Num poço, numa cisterna. Eu imagino que tinha, uma vez logo depois que nós casamos, a nossa geladeira era um poço que nós casamos. Não era uma geladeira que ele queria abrir a porta. E ele estava meio sujinho e meio feio lá dentro. E eu decidi entrar para tirar o resto das sujeiras e alguém me ajudou. E me desci pela corda e fui ajeitando uns 4 ou 5 metros. E quando agora eu estava lá embaixo, eu olhei para cima uma cobra olhando para mim. Eu imagino que tinha naquela cisterna, pastor, cobras também. Aí ele foi tirado de lá, foi arrastado, foi levado para o Egito. Primeiro passou aquela experiência tão triste com aquela mulher de Potifar. Depois ele passou aquela experiência tão trágica e tão complicada na cadeia, quando ele, nós chamamos de cadeia, naquele tempo era prisão, né? Quando ele revelou o sonho daquele copeiro e do padeiro. Só que o copeiro tinha prometido para ele que ele ia falar isso para a orelha, mas não falou para ninguém. Só anos depois. Ficou mais um bom tempo na cadeia. De repente chegou o dia de José. E ele se tornou o quê? Vice-governador, porque ele revelou o sonho do faraó. O resultado disso, que naqueles 7 anos de colheita e fartura, ele colheu bastante. Ele armazenou bastante. E nesse interim começou a bater a fome aonde? Hã? Na terra dos pais dele, dos irmãos dele, que intentaram o mal contra ele. Ele bem poderia ter dito o seguinte, ele viu logo quem era os caras lá. Aham, viu? Apesar de mim, vocês vão ver o que é bom. Mas ele não fez isso. Ele desde o princípio teria morto. Eu não posso contar toda a história agora para vocês. Ela está também transcrita no devocional Maranata. Mas como fim disso, nós podemos ver ele se revelando para os seus irmãos. E o que ele fez, num primeiro momento, quando ele disse que ele era irmão deles, se jogou no pescoço dos seus irmãos. Chorou. Houve choro ali. Não só ele, mas também os irmãos. Como está o meu pai? Depois ele recebeu toda a família no Egito e foi a solução para eles, porque senão eles teriam morrido de fome em Canaã. Este é o amor que tudo vence.
a falta de amor na família gera falência e separação. O João e a Maria se separaram. Porque ela fez isso e ele fez aquilo. Não. Os dois faltaram no amor. Falharam ali. A infidelidade, os maus tratos, a falta de diálogo, os ciúmes, as brigas, as vinganças, são evidências da falta de amor. Isso pode ser invertido se o amor for praticado na família. Então a família é uma instituição em nossos dias ameaçada, mas não derrotada. Pois o amor tudo vence, conforme 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. A família de José no Egito foi restaurada através da manifestação do amor por parte desse que foi odiado, rejeitado, vendido. Um lar cristão relaciona-se mutuamente na base do amor. Eu sei que é mais fácil falar isso do que viver isso. Eu sei. Mas você pode fazer a diferença no seu lar. Mostre amor. Mostre amor. Tem muita coisa aqui que eu tenho anotado que eu poderia falar aqui, mas eu já alguém que os ama muito, eu fiz assim. Então eu vou ver rapidamente, viu, irmão? Mais uns 5 minutos, 6, 10. O amor na igreja. Quando nós falamos de amor na igreja, nós precisamos começar a pensar numa coisa importante que o Senhor Jesus disse para João, lá na ilha de Patmos, para dizer para o anjo da igreja que está em Éfeso: tenha contra ti que deixaste o teu primeiro. O que é o primeiro amor? É aquele amor que a gente, quando chega, sabe, na igreja, que nos contagia. Quando eu me lembro nos anos vindos, quando nós nos convertemos, quando o Marcos está sentado ali atrás, e a Márcia era uma criança quase que saindo do colo, o Marcos já ia caminhando, e nós fomos visitar a Igreja Batista, e eles estavam falando lá entre si, e conversando. Tinha uma história bem longa antes, mas não vou contar, porque não daria tempo. Quando nós apontamos a cabeça e subimos o último degrau da escada de acesso ao pátio da igreja, foi por encanto, todo mundo parou. E os olhos tudo em nós. Quem são vocês? Da onde vocês vieram? Vocês são novos aqui? Sorrisos largos. Abraços. Uma coisa que nós desconhecíamos. E aquele amor, nós sentimos anos naquele lugar. 6 anos.
Nesse tempo, Deus me chamou para o ministério, me preparei e fomos para o ministério pastoral. Agora são 45 anos que Deus nos trouxe aqui, onde nós estamos por causa do amor que nós sentimos uma vez, há uns 50 anos atrás. Por causa do amor. Se aquele pessoal tivesse feito assim, eu acho que, porque nós já estávamos até aqui com um negócio de igreja, nós não estávamos encontrando um lugar para nós. Se aqueles irmãos não tivessem feito o que fizeram, eu acho que nós teríamos descido de novo a escada. E não sei se ainda nós vivíamos, ou pelo menos eu. Se isto não for amor. O amor jamais ataca. Igreja, nós temos que mostrar muito amor. Para aqueles que vêm até nós, que nos visitam. Eu, por exemplo, hoje de manhã, eu me lembrei, ele pastor, da igreja de Jerusalém, dos primeiros irmãos, da igreja de Panambi. Quando nós chegamos aqui, ninguém ficou aqui dentro. Acho que até queimou um pouquinho o arroio ali. Porque todo mundo veio nos abraçar, todo mundo veio nos receber. Se isso não é amor, é isso que nós precisamos. Não, nunca deixe isso. Mantenham sempre isso firmes em vocês. Mantenham viva e acesa a chama que Deus colocou no vosso coração no dia que vocês se converteram e foram recebidos como membros da igreja. O amor jamais acaba. Não deixe o primeiro. Amém? Amém. Que Deus tenha nos abençoado. Teríamos muito para falar, hein? Eu vou ir fechando aqui. Porque eu senti que Deus já falou para nós. Estou vendo isso aqui no meu coração e em vocês. Deus falou conosco. A igreja precisa amar. A família precisa se amar. E nós temos que amar o nosso próximo. Amém? Amém.